Viva! Neste exercício é-nos pedido para escrever a linha A, a razão entre o número de cogumelos e o número de caracóis. Este é um exercício muito simples e tudo aquilo que o aluno terá que fazer é escrever a razão, portanto, entre o número de caracóis, neste caso vamos contar os caracóis, e os caracóis vemos que são 5, vou já colocar aqui, e o número de cogumelos, vamos também contá-los, e vemos que ao todo há 3 cogumelos. Então, a razão entre o número de cogumelos e o número de caracóis. E a razão pode ser escrita de duas formas. Ou pode ser escrita com traço de fração, ou pode ser escrita com 2 pontos. Eu vou escrever das duas formas. Portanto, e agora a ordem é importante. Reparem que primeiro vêm os cogumelos e depois vêm os caracóis. Está bem? Não troquem a ordem, senão a resposta está errada. Logo, primeiro é os cogumelos, que é 3, e depois é os caracóis. Portanto, fica 3. Agora, vou pôr aqui o traço de fração e depois vem os caracóis, que é 5. E quero chamar a atenção para o seguinte, isto, apesar de estar aqui 3, traço de fração 5, isto não é uma fração, é uma razão. É quase como se fosse uma fração, mas lê-se de maneira diferente. Isto lê-se 3 para 5. Portanto, a razão entre o número de cogumelos e o número de caracóis é 3 para 5 e não 3 quintos, está bem? Vejam a diferença. Outra diferença é que este aqui, o 3, não é o numerador e o 5 o denominador. Nestes casos, em que estamos a falar de uma razão, vou sublinhar aqui a palavra razão para perceberem, em que estamos a falar de uma razão, este 3 é o antecedente, porque é o que vem antes, e o 5 é o consequente, está bem? Não é numerador nem denominador, mas sim antecedente e consequente. E não se lê 3 quintos, mas sim 3 dá para 5. E eu disse que isto podia ser escrito de duas maneiras diferentes, portanto, ou escrevem desta forma, ou então ambas estão corretas. Obviamente que eu aqui na resposta não preciso escrever das duas maneiras, eu vou escrever das duas formas que é para vocês verem, ou então escrevem assim, 3 está para, estes 2 pontos também não se lê dividir, lê-se está para 5. Portanto, estas duas formas são equivalentes. A razão 3 está para 5. E agora, na linha B, novamente é-nos pedido a razão. E agora entre quê? Entre o número de carros vermelhos e o número de carros azuis. Então, mais uma vez, vou contar o número de carros vermelhos. Ao todo, são 3 carros vermelhos. E o número de carros azuis, ao todo, são 2. Vejam mais uma vez que a ordem é importante. Carros vermelhos primeiro, carros azuis depois. Então, qual é a resposta? A resposta é 3 está para 2. Portanto, 3 carros vermelhos estão para 2 carros azuis. E é tudo. Obrigado por assistirem e até breve.